É sempre uma grande alegria, uma grande satisfação poder encontrar com vocês aqui. Nesse momento, né, que a gente separa para conversar com vocês sobre assuntos que a gente acredita que vão ajudar vocês a conquistarem os seus objetivos de uma forma mais rápida, de uma forma veloz, né? Então... E aqui quem não quer velocidade? Com certeza, quem não quer alcançar né? todos os seus objetivos de uma forma muito mais rápida, sem desvios, sem se perder no caminho, não é, Patrícia? Inclusive, eu vou fixar o assunto aqui. Vai lá. Pode fixar, gente? Vocês gostam que fixe? Manda brasa, manda brasa. Porque hoje você precisa sair daqui sabendo qual é o seu maior ativo. Mas, Patrícia, o que você quer dizer com ativo? Você sabe me dizer o que é ativo? Hã? Então eu vou dizer pra você o que é o seu maior ativo. O ativo é quando você tem algo que te gera recurso, né? É algo que faz você ganhar mais, é algo que faz você aumentar o que você já tem. Pra quem é contador sabe o que é ativo e o que é passivo, não é verdade? Passivo é aquele bem que não te gera rendimento nenhum. Ele tá ali, né? São móveis, despesa, né? São móveis, coisas assim que não vão ali gerar uma receita, por exemplo, uma casa de aluguel. Uma casa de aluguel já é um ativo, né? É um passivo por ser um imóvel, mas é um ativo porque gera renda. Então, o que acontece? Você daí começa a compreender, e hoje a gente vai trazer aqui um assunto disruptivo, tá? Porque muita gente acredita que o ativo, ele está em recursos financeiros somente, né? Está num capital de giro que você tem guardado. A gente tem aqui o Fábio, né? Falando, eu não tenho capital para começar. Então, assim, você não precisa ter capital para começar alguma coisa que te gere um ativo. Aliás, aqui hoje, Fábio, você vai conhecer qual é o seu maior ativo. Qual que é o seu maior ativo? O que é que vai te dar mais retorno? Inclusive, esses dias eu assisti uma entrevista com o Thiago Nigro, que hoje é um expoente aí das finanças no Brasil, né? E ele dizia ainda que o maior investimento ainda é empreendedorismo. Então, olha só que vai fazer todo sentido aqui então para você hoje, esse assunto que a gente vai trazer. E eu já convido você para pegar papel, caneta, porque você vai anotar aqui algumas coisas que você vai colocar em prática já a partir de amanhã. Combinado? Vamos lá então? Então, Taylor, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão aqui desse ativo, né? Quem que é esse ativo aí que a gente tá falando tanto? O ativo sou eu, é você é o seu maior ativo. Isso mesmo. Entende? E quando você se depara com essa realidade, eu acredito que muda aquela chavezinha, não é, Patrícia? Exatamente. Na mente da pessoa, na mente da gente, né? E faz com que a gente consiga entender que eu preciso fazer o quê? Me preparar. Porque quando eu me preparo, as coisas acontecem, não é? O interessante é que é muito importante você encarar, quando você encara você mesmo, como essa melhor forma de ter mais da vida, né? Porque hoje a gente deseja ter mais da vida, não é verdade? Você que tá aqui comigo, né? Beca, Fernanda, Laísa, vocês esperam mais da vida? Além do que ir lá, trabalhar o mês inteiro, aí daqui a pouco você recebe às 8 da manhã, ao meio-dia, quando é 3 da tarde você já não tem mais nada na tua conta, sabe? Será que isso é ter tudo da vida? Então, quando você se propõe a ter mais, aí você percebe que algumas coisas precisam ser mudadas, principalmente na forma como você mesmo enxerga o seu maior ativo. Então, como a gente está falando aqui hoje que o seu maior ativo é você, e a gente já vai te explicar o porquê, aí você inverte essa parada, né? Você passa a ver de uma outra forma, né, Taylor? É verdade. E às vezes a gente percebe quando a gente quer ter mais vida, quando muitas vezes a gente perde a saúde.
às vezes perde o ânimo, não consegue ter aquele rendimento, aí você percebe e começa a analisar o quão importante você ter uma vida saudável, você entende? E isso faz com que você perceba o quão importante é você. Olha só, e aí, assim, o Taylor trouxe à tona um gancho muito bom, muito interessante para você ter essa mentalidade, tá? Você que está aqui comigo hoje, você que vai ver depois essa live, você já se deparou com a realidade de estar, por exemplo, no hospital ali por 10 dias, 20 dias? Você já teve nessa situação de ter um impedimento muito forte que te deixasse ali paralisado, sem você poder produzir, sem você trabalhar, principalmente quando você é autônomo, né? Quando você de repente trabalha por conta própria, enfim, você já se viu nessa situação? Você sabe o que é ficar 10, 20 dias sem produzir, quando você produz você não ganha, não é verdade? Você já esteve preso nessa circunstância? Eu vou dizer pra você, é muito dolorido quando você, por alguma razão, se sente improdutivo, por alguma razão, você se sente menos. E se a gente for pensar nas nossas origens, né, naquilo que a gente foi propositadamente feito para ser e para fazer, né, porque quando nós somos criados para sermos seres produtivos, para gerarmos resultado, né? Deus colocou Adão lá no jardim, já falou para ele pôr nome em tudo, para cuidar da terra, das coisas, enfim, das plantas. E aí o que acontece? Está dentro de nós, está dentro do nosso DNA esse anseio por realizar, esse anseio por fazer mais, esse anseio por conquista. E isso é muito importante no ser humano. Mas aí eu pergunto para você, né? Quando você se vê limitado numa situação de doença, ou quando você sai do trabalho e já não tem aquele gás para achar outro, aí você fica Eu já me senti assim, tá, gente? Eu digo para você que é uma sensação horrível quando você sai de um trabalho e depois você precisa buscar um outro trabalho e você parece que não se encaixa mais, sabe? Parece que você não vai encontrar, parece que você está preso numa circunstância. E esse momento da vida da gente, ele dói. Agora, eu digo para você que existe uma forma de você minimizar o impacto de se sentir assim, de se sentir menos, de se sentir improdutivo, de se sentir uma pessoa que não realiza, sabe? E como é que faz? Como é que faz, Patrícia? Como é que faz, Taylor, pra gente não se sentir desse jeito que eu tô me sentindo hoje, sabe? Parece que a minha vida não anda, parece que tudo que eu faço empaca, parece que eu não me vejo encaixada onde eu tô trabalhando, parece que nada dá certo, não faz sentido o que eu tô fazendo. A minha vida é sempre em torno de trabalhar, pagar boleto, ir pra casa, comer, tomar banho, voltar, dormir, acorda, trabalha, paga boleto e tal. Então, a gente foi feito para querer mais da vida, não é só sobre isso. E se você tá preso nessa circunstância, eu vou te falar, talvez o que tá te faltando é você olhar mais para isso que a gente tá falando aqui com você hoje, tá? Talvez o que está faltando para você é você se olhar como o maior agente de transformação da sua realidade. Porque, na verdade, nós somos fruto, né, daquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente faz. Então, nós somos consequência das nossas escolhas, por mais pequenas que elas sejam. E eu digo pra você, assim, aqui nessa cadeira, inclusive essa cadeira nos acompanha já há quanto tempo inteiro? Um bom tempo. Eu acho que essa cadeira tá com a gente desde 2013, se não me engano. É verdade. Por aí, vai fazer quase 10 anos. E essas cadeiras aqui já passaram por N experiências. Eu digo pra você que elas já nos viram, se elas pudessem ver, né? Elas já nos viram passar por N situações em que a gente se sentiu assim também. Preso, nada andava, nada evoluía, a gente não via saída nas coisas, não sabia por onde caminhar, o que fazer dali, naquele ponto que a gente estava. E eu digo pra você que a nossa chave virou a partir do momento que a gente entendeu esse conceito aí que eu escrevi e fixei pra você.
A nossa chave virou no momento que a gente entendeu que não adiantava investir em maquinários, investir lá em técnicas, investir em N outras situações, sendo que naquele momento a gente não estava investindo no nosso maior ativo, que éramos nós mesmos. Então nós precisávamos passar por esse quebrantamento, passar por esse encontro com a realidade, para a gente perceber onde é que estavam as nossas fraquezas. E eu acho que uma das coisas que nos fez pensar e parar de analisar é pensar que, de fato, nós não somos uma máquina, entende? Que não podemos quebrar, não é? Nós não somos, nós temos que pensar que nós assim, não somos imortais, né? Para desrespeitar todas as regras da vida. Isso é importante, você ter essa consciência de que você vai falhar, de que você vai errar. E se porventura isso acontecer, o que a gente tem que fazer? Qual tem que ser a nossa ação e reação? Pá, errei, quebrei a cara, fali. Eu já fali quase 3 vezes já, né? Gente, eu tô ficando bom nisso, hein? Tô ficando bom nisso. O Taylor começou a empreender desde cedinho, né, Taylor? Então, o Taylor já teve carrinho de cachorro quente. Já tive carrinho de cachorro quente. Fali, né? Com 15 anos, né? 15 para 16 anos. Fali, quebrei, né? Depois, né? Fali enquanto pessoa física, né? Trabalhando com vendas. Depois quase falimos agora, praticamente falimos, né? Agora na pandemia. Sim. Essa experiência com o Taylor que ele fala que ele faliu com as vendas foi justamente em relação a essa questão que a gente está falando aqui, porque foi um momento em que ele não tinha entendido que quem tinha valor era ele, e não a linha que ele ia vender. Exatamente. E não a empresa que ele ia representar, o produto que eu ia vender, sabe? Não é só sobre isso. Então, essa falta de conhecimento muitas vezes leva a gente pro buraco, faz a gente quebrar, faz a gente falir, faz a gente se decepcionar. Quem aqui nunca passou por isso? Né? Quem aqui nunca começou alguma coisa e de repente se viu limitado? Poxa, eu fui até aqui, mas agora eu não sei mais, como é que eu faço? Né? E essas limitações que a falta de conhecimento gera dentro da nossa mente, dentro do nosso comportamento, dentro da nossa vida em si, né? Tanto profissional quanto relacional, isso tudo faz a gente cair num engodo da paralisia, a gente se paralisa diante disso. E é aí que a gente quer trabalhar com você, tá? Porque assim como eu disse lá nos stories agora há pouco, o objetivo desse perfil aqui, desse tempo que a gente dedica para vocês, é justamente para ajudar vocês a entrarem em ação. Porque quando a gente começou, a gente não tinha ninguém para ficar falando pra gente, olha, a gente vai, acredita, se prepara, gente, faz isso, faz aquilo. Não tinha ninguém dando dicas na internet, não tinha ninguém ali motivando a gente para prosseguir. Não. Então, eu digo pra você que poder fazer isso por você hoje é muito recompensador pra gente. É como se eu tivesse recebido e agora eu posso transbordar e repartir com você essa experiência, para que você não tenha que passar pelas dores que a gente passou. É como se a gente estivesse aqui justamente para fazer você economizar tempo. Exatamente. E tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, muita gente acha assim, Patrícia, mas esse negócio aí de eu mesmo, de investir em mim mesmo, isso aí não é caro, não? Né? Não é caro você ficar lá cuidando de cabelo, de pele, cuidando de unha, cuidando de roupa e tendo um equipamento bom, investindo nessas coisas aí. Será que isso daí não tá fora de cogitação para mim, para minha situação? Eu digo para você, gente, vocês não tem que se limitar o cabelo que você tem hoje. Você não tem que se limitar a como você tá se vestindo. Você não tem que se limitar ao celular que você tem. Hoje a gente conhece pessoas que são literalmente e verdadeiramente milionárias que começaram com o celular com a tela quebrada.
que começaram a se movimentar, que começaram a ir atrás com zero recursos. E eu pergunto para você, por que é que você não pode, do jeito que você está hoje, já começar a olhar para você com uma nova perspectiva, pensando assim, olha, eu sou a Elba, né? Eu tenho o meu valor, eu sei de coisas que quase ninguém sabe, né? Eu estudei, eu fui a fundo e hoje eu posso levar valor para as pessoas, eu posso encurtar o caminho para elas. Porque é assim, gente, isso é bíblico. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você resolve problemas para as pessoas, mais você é remunerado. Então hoje tem muita gente se perguntando assim, como é que eu posso ganhar mais? Mas na verdade a pergunta correta seria, como é que eu posso transbordar? Como é que eu posso, tendo recebido, agora compartilhar? Porque, pensa comigo, ninguém pode dar o que não tem. Se eu sou recompensado, se eu sou remunerado por aquilo que eu ofereço para o mundo, para as pessoas, como é que eu ofereço uma coisa que eu não tenho? Então, você precisa começar a entender que você precisa ser um meio. Você é um canal, você é uma ponte. Você é como se fosse ali um tubo por onde passasse coisas que você recebe, que você vive, que você experimenta, e você fosse a forma, o caminho que Deus usa para fazer chegar isso em outra pessoa. E na medida que você leva isso para outra pessoa, você recebe mais. Sim, a gente estava falando aqui sobre um momento em que você entende que o seu maior ativo é você mesmo, e aí você passa a olhar isso com uma ótica de que sim, você merece investimento de tempo, de cuidado, de evolução, para que você seja uma pessoa mais valiosa. Sem dúvida. E quando você é mais valioso, mais valiosa, você também passa a ganhar mais. E quando é que você ganha mais? Quando você oferece mais para o mundo, para as pessoas, não é verdade? Universo, não é, Patrícia? Então, algumas pessoas chamam de universo, né? Nós aqui no nosso contexto cristão, né? A gente sempre tenta imaginar isso na ótica bíblica, né? Daquilo que Deus nos fala, que quanto mais você dá, mais você recebe. Só que ninguém pode oferecer algo que não tenha. Então nós estamos aqui conversando com você hoje, incentivando você a ser uma pessoa que tem o que oferecer. Porque a maioria quer ganhar de uma forma fácil, quer ganhar rápido, quer ganhar as coisas leves, né, de uma forma leve, e não querem se dedicar, não querem fazer o trabalho duro. Só que a gente já viu, né, inclusive essa semana nós estávamos conversando, atendendo uma situação aqui de um casal amigo nosso que está desempregado forçadamente porque a empresa deixou de cumprir com suas obrigações, deixou de valorizar, né, a ética, a moral, passou a não pagar os salários, não depositar os FGTS, a não cumprir com as promessas e com as obrigações. E acabaram que forçadamente dispensando pessoas, as pessoas pedindo as contas, e a gente viu a dor que isso causa, né? Então você vê pessoas sofrendo, às vezes no trabalho, sem que necessariamente aquele problema seja dela. E aí a gente traz para discussão isso, né? Que quando você investe em você mesmo, você nunca vê isso perdido. Diferente de você investir ali 5, 10 anos em determinado plano, numa determinada situação, em que você daí não vê fruto nem futuro disso, nem para você mesmo como pessoa. E é aí que a gente diz para você, como é que vira então, Patrícia, essa chave? Como é que faz, Taylor, para que a gente veja sentido naquilo que a gente faz e que a gente invista o nosso tempo e o nosso recurso na coisa certa? Então eu já digo para você aqui, o melhor caminho, mais seguro, é que você invista num lugar onde ninguém te roube, ninguém te tire,
ninguém use contra você. E hoje eu só enxergo uma saída, que é o quê? Que é você investir no seu conhecimento, em você mesmo. E aí a gente está falando de N tipos de investimento, né? Principalmente o investimento de tempo. E eu pergunto para você hoje aqui, você que está aí comigo, você que quer ser uma pessoa que ganha mais, que vale mais, como é que você está investindo o fator tempo nesse seu plano de ser uma pessoa melhor e ganhar mais? Onde é que você emprega esse tempo? E se você acha que você tem muito tempo, é um engano que a grande maioria das pessoas tem, porque o tempo é finito, entende? E quando a pessoa começa a entender isso, que o tempo é finito e que ele passa, aí ela começa a entender que sim, é importante, fundamental que eu invista o meu tempo em coisas que vão agregar valor em mim enquanto pessoa. Me tornar um ativo mesmo. Exato, né? Porque assim, vocês já perceberam que se você pegar a história e os nomes de grandes milionários, a grande maioria deles quebrou. Não foi uma vez só. E não foi uma vez só. Várias. Mas sabe qual que é a diferença? A diferença não estava no produto que ele tinha, não estava numa grande ideia que ele teve. A diferença está que ele sabia o caminho das pedras e como alcançar novamente o status de milionário. Então sabe aquilo Entende? que a sua avó te falava? Olha, conhecimento é algo que ninguém tira de você? Não. É sobre isso, porque alguém que investe tempo em si mesmo, em se tornar uma pessoa melhor, o que acontece? Esse investimento nunca é perdido. Por quê? Porque ao você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais valiosa, você agrega valor no sentido do quê? De ser alguém indispensável. Então, mesmo que você seja um funcionário, trabalhe numa empresa, se você sabe fazer isso, você vai o quê? Agregando valor para si mesmo. E hoje eu vou falar para você, muita gente tem o talento de fazer o contrário. De estar na empresa e ser aquela pessoa que quando você pensa, quando a empresa passa por uma crise, a primeira pessoa que vem na tua mente é aquela. E sabe o que essa pessoa faz? Eu vou te contar. É aquela pessoa que dá 10 da noite, mas não dá 6 da tarde. É aquela pessoa que entra segunda-feira esperando a sexta-feira. Exatamente. O sextou, né? Que fica enrolando, conversando com os colegas enquanto o tempo está passando. Que não busca se aperfeiçoar no seu trabalho. Porque se você entender que você pode empreender, mesmo dentro do seu emprego, do seu trabalho, quando você conseguir entender isso, cara, você vai voar. E vão te abrir portas que ninguém vai conseguir fechar. Que não serão fechadas, isso Exatamente. mesmo. Porque quando você investe em você, independente de você ser funcionário ou não, você cria uma coisa que hoje é rara, tá? Você cria aquele sentimento de autoconfiança. E a autoconfiança é muito importante em qualquer processo que você for entrar. Então, se você vai começar a mexer com vendas, se você vai aí abrir um negócio seu, se você vai fazer qualquer tipo de atividade onde você dependa da sua autoconfiança, se você não tiver, o fato é que a oportunidade vai passar por você, você não vai nem perceber. Por quê? Porque você não está vendo que aquilo ali vai te levar para um outro nível, que aquela ali talvez seja a oportunidade que você estava esperando, sabe? Então, o que eu digo para você? O caminho mais seguro é você investir tempo, cuidado, sabe? E quando eu falo cuidado, eu estou me referindo a quê? Conta pra mim qual foi a última vez que você fez uma caminhada. Conta pra mim qual foi a última vez que você trocou uma fritura por uma fruta. Conta pra mim quando foi que você leu o seu último livro. Ou conta pra mim quantos livros você leu no ano passado. É isso aí, é sobre isso. Então, assim, o que é você que está aqui com a gente e você é uma pessoa que deseja ganhar mais, que quer gerar mais recursos para você. Quanto é que você está investindo no seu maior ativo? Quanto você está investindo no seu maior ativo, que é você mesmo? Em termos de fazer uma leitura, em termos de cuidar do seu corpo,
em termos de dormir direito, em termos de buscar mais informação a respeito daquilo que você trabalha, o quanto você está investindo para você ter mais. Então é sobre isso. É sobre isso. E hoje é o que eu estou te dizendo, não importa se a pessoa está empreendendo, não importa se a pessoa é funcionário ou funcionária, se ela não entende isso, com certeza vai ser aquela pessoa que vai ficar 3, 4 anos ganhando a mesma coisa. Vai ser aquela pessoa que sempre reclama que não sai do jeito que tá. Entendeu? Vai ser sempre aquela pessoa que fica achando que poderia ser melhor, mas nunca faz nada para mudar isso. E aí a gente olha assim, né? Poxa, uma macieira produz maçã, uma laranjeira produz laranja. E daí você é uma árvore que não dá fruto, e você espera que do nada surja o fruto na sua árvore, e você não rega, você não coloca adubo, você não cuida. Como é que você deseja que ela frutifique? Ela não vai frutificar. Então, muita gente fica esperando resultados diferentes, tendo a mesma atitude. E o que você tem que fazer agora? Você tem que olhar para tudo isso e pensar: ah, eu entendi o que eles estão me falando. E eu preciso muito que você me diga isso. Se você está entendendo o que a gente está falando aqui para você, coloca um joinha para a gente saber que você está aqui, está se comunicando com a gente. E não está tendo ruído na comunicação. E que você está entendendo o que a gente quer te passar aqui hoje. Porque é muito importante que a partir de hoje você entenda de uma vez por todas que você é o seu maior ativo. E quem vai determinar a sua realidade futura é a sua escolha de hoje. Sabe, às vezes a gente dá mais atenção para coisas do que para gente, do que para pessoas. Quem aqui tem um carro e que quando ele vai vencer na quilometragem você não vai lá e faz uma revisão, troca o óleo, troca o filtro de combustível, filtro de ar? Quem aqui não faz isso? Quem aqui não procura colocar o combustível no melhor posto, que tem a melhor gasolina, o melhor álcool, o melhor diesel? Entende? Só que às vezes nós, enquanto pessoas, não buscamos uma boa leitura, não praticamos uma atividade física, ainda que seja uma caminhada, ainda que seja uma corrida. Que não custa nada, né? Você não vai investir nada fazendo uma caminhada. Não custa. Entende? Quem aqui não se dá ao prazer de fazer uma atividade em que você pode ajudar o próximo? Sendo Caleb, né? Ou outras coisas mais que a igreja proporciona. Então, quando eu consigo perceber isso, que eu posso fazer, ainda que seja coisas pequenas, dia após dia, quando eu perceber isso, eu vou perceber e eu vou me ver muito melhor do que quando eu comecei. Só que entenda, você tem que começar. Porque se você não buscar conhecimento, se você não buscar ser uma pessoa melhor, se você não buscar se alimentar melhor, se você não buscar fazer atividade física, colocar esse corpo em movimento, você vai acontecer igual uma pessoa que não troca o óleo do carro. Daqui a pouco funde. Vai fundir o motor. Daqui a pouco para. Daqui a pouco deixa de ser necessário e importante. É isso aí. É isso aí, é bem isso. Então, assim, de uma forma prática agora, Taylor, como é que a gente pode deixar aqui pra galera que tá online com a gente, que tá ao vivo, como é que a gente pode deixar aqui pra você alguns passos que você já pode dar, pode começar a partir de amanhã já, a mudar algumas coisas. Sabe uma não coisa? Não precisa ser tão complexo, não precisa ser coisas tão grandiosas. Comece pelas pequenas. Exato, coloque essas coisas pequenas na sua rotina. Ah, não, porque nunca acordou cedo. Não, eu vou acordar às 5 da manhã, igual o Taylor e a Paty, para poder fazer atividade física. Não faça isso. Não faça isso. Acorde. 10 minutos antes. Olha, 10 minutos de atividade física pode mudar a sua vida. Porque nós dois começamos assim. 10 minutos. E a gente morria, né, Patrícia? Nossa! Morria, porque era assim, uma atividade de alta intensidade. E sabe como que foi que nós fizemos?
Entramos no aplicativo, treino em casa, gratuito, não fizemos upsell, né? Ficamos só no gratuitão, no basicão, e deu resultado. Movimentamos o sangue. E uma coisa foi puxando a outra. Então coloque pequenos desafios. O ser humano, ele gosta de ser desafiado. Hoje eu vou fazer isso. Amanhã eu vou acordar 10 minutos mais cedo. Acorde. E eu digo pra você, eu e o Taylor, a gente tem uma experiência, talvez num outro momento, numa outra live, a gente detalhe mais isso pra você. Mas a gente viveu a experiência do que é viver parecendo um animal. Sabe como vive um animal? Eu vou te contar. Um animal vive assim, ele dorme, ele acorda, ele come, ele corre, aí ele volta, ele come, ele toma banho e vai dormir. Então a gente vivia assim. Foi o pior ano da nossa vida, foi um ano que a gente viveu assim. E a correria era tão grande, era uma correria incansável, que nunca tinha fim. Mas sabe o que nós caímos em si? Que a gente estava quebrando regras da vida. E sabe quais são essas regras? É o fato de você achar que a sua vida é só isso: comer, dormir, trabalhar, tomar banho, comer, dormir, trabalhar, tomar banho. Não é. Aí a gente caiu em si, a gente foi começar a fazer a tarefinha de casa. E sabe qual foi? O que deu essa ordenança na nossa vida? Primeira coisa, começar o nosso dia com Deus. E muita gente pula essa etapa. Então por isso que eu comparo uma pessoa que começa o dia sem Deus, ela está vivendo como um animal irracional. Porque nós temos à nossa disposição uma fonte ilimitada de sabedoria, uma fonte ilimitada de luz, sabe? E eu sempre falo, inclusive para os pastores que são nossos clientes, e eles nos perguntam: Patrícia, mas de onde vem tanta ideia? E eu digo: pastor, é assim, nós temos uma fonte inesgotável de inspiração. Então, a gente ora antes de fazer nosso trabalho. E você faz o quê? Você acorda e já se troca correndo, desliga o despertador, ou põe na soneca, sai correndo, escovando o dente, passando uma água no rosto, nem come, já vai direto pro trabalho, chega lá, aí muita gente toma aquele copaço de café, daí dá aquele pico, né? E daqui a pouco você entra assim num pico glicêmico, né? Onde seu sangue vai exigir mais de você, daí você se sente cansado, irritado. Mas por quê? Você quebrou regras. E aí você quer ficar correndo atrás do perdido. Agora, experimenta inverter a ordem das coisas. Experimenta acordar, fazer o seu momento com Deus, a sua oração. Se você não é uma pessoa que lê a Bíblia com frequência, escolhe um trechinho. Pega um salmo, pega um provérbio. Eu gosto muito de provérbios, eu já contei pra vocês, né? A gente lê um capítulo de provérbios por dia. E há 7 anos a gente faz isso e todo dia é diferente. Você encontra novos conhecimentos, novos conselhos. Faça isso, sabe? Não sai do seu quarto sem primeiro você ter essa luta interna com você mesmo e com Deus, sabe? De buscar ali orientação, de buscar a calmaria que o coração da gente precisa às vezes para enfrentar o dia. E eu digo para você que eu já experimentei de um tudo. Eu já saí desesperada, eu já saí pulando a oração porque me atrasei, porque liguei a soneca e perdi a hora e saí que nem um bicho. Aí briguei com todo mundo. Menos comigo. E vira aquela coisa, brigar, né? Não briga. Vira aquela coisa o nosso dia. Agora experimenta fazer diferente. E aí você começa a dar uma ordenança. Ao invés de você sair sem comer, come uma fruta. Evita o teu pico glicêmico. Evita aquela moleza que vai te dar ali no meio da manhã. Vai te deixar improdutivo, vai te deixar irritante, sabe? E muita gente não sabe que essa irritação, às vezes, é algo químico que acontece no seu organismo. Nem é sobre você, é sobre o que está acontecendo ali. Então, olha com mais carinho para isso, cuida mais de você, porque sem cuidar de você, jamais você será um líder. Porque um líder, ele cuida de pessoas. E como é que eu cuido de pessoas se eu não sei cuidar de mim? A própria Bíblia diz: ama ao teu próximo como você ama a ti mesmo. Porque se você não ama a si, como você vai amar o outro? Exatamente. Se você não cuida de você, como você vai cuidar do outro?
Então é sobre isso. Então quando a gente para falar isso para você aqui, depois de N picos de energia, é sobre o quê? É sobre você olhar sobre uma nova perspectiva a respeito de você mesmo e você encarar o fato que o seu amanhã, as coisas que vão te acontecer a partir de amanhã, tem muito que ver com as suas escolhas de hoje. Com a sua escolha no que você coloca dentro de você como um alimento, na sua escolha de quantas horas de sono você vai despender para o seu organismo, de quanto você vai alimentar espiritualmente você mesmo, de quanto você vai colocar para dentro de você a informação técnica que vai virar o teu jogo, onde você trabalha com o que você faz. Então é sobre isso, sabe? É sobre você olhar para isso com mais cautela, com mais responsabilidade e você a partir de agora fazer escolhas inteligentes. Então você não precisa viver mais de uma forma mecânica, achando que você é uma máquina que vai funcionar até quebrar. Depois que quebrar, beleza, já deu o que tinha que dar, daí eu vou mexer com conserto, vou fazer uma cirurgia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou passar um tempo no hospital psiquiátrico. Não é sobre isso, gente. É sobre a gente atuar com respeito àquilo que nós somos e à estrutura que a gente tem. Eu vou dar uma dica para vocês: descanse antes de você se cansar. O que eu quero dizer para vocês aqui é que você pode começar com coisas gratuitas, né? Comece abaixando um app gratuito de exercício físico, comece fazendo uma caminhada, comece lendo livros que você tem na sua casa. Ou no sebo, vai no sebo. No sebo você compra livros de 5 reais, de 10 reais. Não tenho livros que possam me animar, que possam me trazer sabedoria. Legal, duvido que você não tenha uma Bíblia em casa. Se você tem uma Bíblia em casa, eu tenho um dos maiores livros que está revolucionando a mente de grandes experts do mercado atual. Exatamente. Atual. Provérbios é uma... Gente... Uma relíquia de empreendedorismo, né? Exatamente. Se debruce em cima de Provérbios, estude um capítulo por dia, reflita sobre ele, porque vão te trazer ideias e insights que vão revolucionar a sua vida e a sua mente. Então comece com esses detalhes, com conteúdos úteis. E aí você pode me dizer, Patrícia, parece tão simples que parece também que não vai funcionar. E é simples. E eu vou falar pra você, se não tivesse funcionado pra nós, eu jamais diria isso pra você. Jamais estaria aqui empregando um tempo precioso pra chegar em você e falar uma coisa que não é válida, que não é real, que não é verdadeira. Então, aqui estão duas pessoas que passaram a fazer essas coisas simples e que viram os resultados. E não só nós vimos, as pessoas que nos rodeiam também viu. E isso que é muito bacana, sabe? É você transbordar, você ter escolhas diferentes, fazer coisas diferentes, por mais simples que sejam, e aí você sentir que tá diferente, que tá melhor. Mas muito mais que isso, são as pessoas ao seu redor te perguntar, gente, mas o que aconteceu? Você tá tão diferente. Você tá tão mais pra cima, você tá tão mais animada. E quando elas perguntarem isso, é a oportunidade que você tem de ensinar essas pessoas. Procure ensinar os outros. Procure dividir as bênçãos. Porque quando você reparte as bênçãos que Deus lhe dá, através do conhecimento, através do estudo da palavra, que vai fazer com que você se desenvolva cada dia mais, quando você oportuniza isso que você está aprendendo para os outros, mais bênçãos vêm para você. Não retenha as bênçãos, porque você ajudar outra pessoa, isso vai fazer que reforce em você o conhecimento que você está tendo. E quando você começa a ensinar alguém, aí você começa a ver os detalhes. Esses dias eu tava conversando com uma amiga nossa, né, Patrícia? Aí eu lembrei disso aqui, que eu já quebrei mais de 3 vezes. E eu nem lembrava que eu tinha, com 16 anos, começado a empreender com carrinho de cachorro-quente. Fui lá, comprei, fiz, nem sabia. Aprendi a fazer Patrícia, aprendi a fazer maionese, aquela de carrinho de cachorro-quente. Que legal, né? Entende?
Então o que eu quero dizer para vocês é que quando você ensina, você aprende. Quando você compartilha, você recebe. Quando você abençoa, você é abençoado. Entende? E hoje, Taylor, nós vamos encerrar essa live aqui com 2 desafios. É isso aí. O primeiro desafio é para você que é embaixador. Se você já é um embaixador da iPromove, já conhece o nosso conteúdo, já sabe do que a gente fala, eu digo para você, começa a repartir isso que você aprendeu, o que você acredita, o que você sabe, aí na sua rede social. É isso aí. Seja numa frase, seja num post. Seja numa live. Ou o melhor dos mundos, abre o Stories, abre a tua câmera e conta pro mundo o que você tá sentindo, o que você tá aprendendo, o que você tá transbordando, tá? Então esse é o primeiro desafio para quem é embaixador. Para quem não é embaixador, eu tenho outro desafio. Você chamar a gente aí no direct e eu vou te dar um link para você entrar no nosso grupo de Telegram e lá a gente vai compartilhar com você um PDF onde eu vou te entregar toda a nossa rotina ali numa arte bem bonitinha para você ter essa rotina aí com as nossas dicas de app, de livros, de capítulos que fizeram diferença pra gente e que podem fazer também a diferença para você. Vamos combinar assim? Então você que não é embaixador, você vai chamar a gente no direct, a gente vai deixar o link para você do nosso grupo de Telegram exclusivo e aí lá a gente vai compartilhar o PDF da nossa rotina vencedora, viu? É isso aí. Combinado, gente? Olha, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, apesar dessas quedas de energia, dos cortes que a gente teve aí. Porque a vida são feitas de altos e baixos, de quedas e levantes, não é? Então estamos aí, né? Até na energia. A energia quis nos derrubar, mas estamos aqui, finalizando essa live. Estamos aqui. E o nosso abraço para você, nosso convite para que você interaja aí com a gente nas redes sociais, no perfil ipromove.embaixadores, que é onde a gente compartilha coisas da nossa rotina, coisas que a gente aprendeu e coisas que a gente ensina para você cortar o teu caminho até o próximo nível. É isso aí. Combinado, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.